E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia mais ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel. Terceira vez, ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor o chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, virás. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e eu cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Para a gente começar então a falar de Samuel, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente saber como é que tudo começou. Como é que Samuel começou o ministério, como é que Deus o chamou, a maneira como a maneira miraculosa, né, como foi o nascimento de Samuel. E a Bíblia fala, então, o nome Samuel significa seu nome é Deus. E aqui no capítulo 1 de 1 Samuel fala que o pai dele era um efratita, e ele tinha duas mulheres. Uma chamava Ana, que é a mãe de Samuel, e a outra Penina. Penina é como se fosse a vilã e a Ana a mocinha. Só que entre as duas tinha um problema. A Penina dava muitos filhos para Eucana, e a Ana não tinha nenhum filho, porque ela era estéril. A Bíblia fala que ela era estéril. E naquela época, nos primórdios aí da humanidade, existia um tratado chamado Código Hammurabi. Por esse código, ele foi criado por um rei chamado Hammurabi. E esse código era um conjunto de leis, cerca de 280 leis. Era como se fossem as pedras da aliança que Deus fez com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Eram umas pedras e ali estava escrito todas as leis. Era como se fosse um código de ética para os povos antigos, né? E lá nesse código, no Hammurabi, falava o seguinte: se o homem casou, porque Deus não constituiu poligamia, Deus não deu ao homem a chance ou a oportunidade de ter várias mulheres. Não, Deus deu uma mulher só. Mas através desse código que as pessoas se deixavam levar por esse código, falava o seguinte. Eu achei muito interessante esse código, porque ele é tão válido até para os dias de hoje e tão atual. Uma das coisas era: se o homem se casou com a mulher, mesmo que seja a mulher que ele ama, que foi o caso também de Raquel, né? Raquel era estéril e ele casou com Lia também, mas Lia dava vários filhos para ele, mas ele não tinha nenhum filho com Raquel. Só depois que o Senhor deu então José e Benjamim para Raquel. E esse código falava o seguinte: mesmo que o homem fosse casado com uma mulher que ele não amasse, naquela época era muito importante que o homem tivesse descendentes, que todos os bens dele ia passar para a descendência dele e ia suscitar herança na terra, né?
Então, como era muito importante que o homem deixasse descendentes, essa lei falava o seguinte: você pode então pegar uma segunda esposa e através dessa esposa você suscitar a herança, deixar seus descendentes. Então, eles aqui nessa época se deixavam guiar e ser direcionados por essa lei do Hammurabi. Então, Eucana tinha Ana, que era estéril, e Penina, que lhe dava filhos. E a Bíblia fala então que anualmente eles subiam para adorar o Senhor e levavam as ofertas no templo. E Ana sofria muito, porque a Penina, como ela tinha muitos filhos, então ela perseguia a Ana. E a Bíblia fala que ela estava muito aflita ali, muito chorosa, né? Porque aquela situação não mudava. E ela ali diante do Senhor, e a Bíblia fala que o sacerdote Eli, que era o sacerdote aqui nessa época, ele estava sentado ali do lado de uma das colunas do templo, né? E ela ali, com tanta amargura de alma, a Bíblia fala que ela nem falava, ela só murmurava, e dentro do coração dela ela falava com o Senhor. E aí o sacerdote acha que ela estava embriagada. Aí ele falou: mulher, logo cedo, né, você é embriagada. E ela fala: não, Senhor meu, não me tome por filho de Belial. Meu coração tá tão angustiado, tão amargurado que, tipo, não sai nem palavra. Eu tô aqui só gemendo diante do Senhor. E ela ali orando diante do Senhor, desse jeito, né, só murmurando. E aí ele fala então que o Senhor lhe conceda a sua petição, né, ele abençoa ela. E a Bíblia fala então que Ana volta para casa e ela ora ao Senhor, né, a oração que ela faz é que se o Senhor lhe der um filho varão, porque na comunidade judaica é muito importante ter que o primogênito fosse varão, né? Até hoje em alguns países da Ásia é muito importante ter um filho varão, muito mais nessa época, porque ia ser o descendente, ia ser quem ia cuidar dos negócios da família, né? Então ela pede um filho varão e ela fala que se o Senhor lhe der, ela então vai devolver ao Senhor, ela vai ofertar aquele filho ao Senhor. E aí o Senhor concede, né? Eu escutei uma pregação do pastor Cláudio Duarte, ele falando sobre essa pregação, ele fala que ela tinha o desejo do coração dela de ter esse filho. E quando ela se coloca diante do Senhor, na brecha, para que isso aconteça, e ela fala que ela vai então devolver o filho ao Senhor, é o que ela queria e o que o Senhor queria. Foi um negócio bom para os dois. E aí Deus concede então a ela, e de forma miraculosa ela concebe e o bebê nasce. E a Bíblia fala então que quando eles vão, né, no próximo ano ofertar ao Senhor, ela fala com o marido, ela votou no seu coração, e aí ela fala com Eucana. Ela fala o seguinte: olha, eu ofertei o bebê ao Senhor, e assim que ele foi desmamado por volta de 3 anos, que era o costume da época, por volta de 3 anos ela então entregaria o bebê ao Senhor. E Eucana aceita, ele fala então que seja assim. E ela não sobe para adorar o Senhor naquela época, porque ela quer, tipo, aproveitar o convívio com a criança, porque depois ele vai ficar toda a vida ali, o resto da vida, servindo ao Senhor no templo. E quando chega então a época dela ir, a Bíblia Shed fala que por volta de 4 ou 6 anos ela então leva um sacrifício no templo e deixa a criança ali. Eu como mãe fico imaginando, né, o que essa mulher não sentiu. Tanto de anos que ela chorou, que ela clamou ao Senhor por essa bênção, igual o Isaac, né? Tantos anos que Abraão orou por Isaac e a promessa de Deus na vida dele, tanto que ele esperou e foi fiel, e aí o Senhor pede Isaac e ele, sem nenhuma reserva, leva o filho para ser ofertado a Deus. E assim foi Ana. De uma certa forma também foi um sacrifício para ela. Ela pegar o único filho dela, que foi tão gerado em oração, em súplica, em clamores, ela pegar esse único filho e agora entregar ele ao Senhor. E a Bíblia fala que ela consagrou ele no voto do Nazireu, o mesmo voto de Sansão, que era dos cabelos longos, né? E sempre nessas histórias que a gente vê no filme, sempre mostra alguns personagens de outro jeito, né? Não mostra, tipo, Samuel de cabelão, de cabelo comprido, ou quando ele começou o ministério dele. Sempre mostra pessoas jovens, mas não era assim. Sempre a Bíblia chama as pessoas e Deus trabalha ainda com elas, né? As pessoas que Deus trabalhou 40 anos, no caso de Moisés, 80 anos, né? Aquele filme que a gente assistiu.
aquele filme meio doido, e outros tantos, né? Põe Moisés novinho, um galã. Moisés não era assim, ele já era um senhorzinho, né? Então, muitas vezes a gente assiste filmes e não mostra Samuel de cabelos longos, mas ele era nazireu de nascimento. Então, provavelmente ele não cortava os cabelos, porque era o voto dele, né? De ser nazireu. Então, a palavra fala que Deus envia um profeta para falar com Eli. Por quê? Porque Eli, ele era o sumo sacerdote daquela época. Então, todo o povo vinha consultar o Senhor com ele, as ofertas eram trazidas para ele, e tinha uma lei. No Levíticos fala da lei do alimento do sacerdote, dos levitas, porque eles não trabalhavam, então eles serviam ao Senhor no templo. Então o povo trazia as porções, o holocausto, o sacrifício para o Senhor, e uma parte era para o sacerdote, para os levitas, né? E os filhos dele, quando colocava-se lá os holocaustos, as ofertas, eles iam lá, a Bíblia fala que eles pegavam a melhor parte. E não era para ser assim. As primícias, né, os melhores, o que fosse de melhor era para o Senhor. O sacerdote não poderia pegar o melhor para ele. E outra coisa também que a Bíblia fala, que quando tivesse as carnes sendo preparadas, né, depois que tivesse a preparação, que eles tiravam. Só que os filhos dele iam lá e tiravam primeiro. Eles, tipo, passavam na frente de Deus até. Eles pegavam aquela porção que seria para Deus, a porção melhor, e tomavam para eles. Então o Senhor se indignou muito, porque Eli não repreendia os filhos. Eles faziam as coisas erradas. A Bíblia fala que eles se prostituíam, que eles deitavam com outras mulheres. Eles eram corruptos, aceitavam suborno. E o sacerdote, dentro da casa dele, isso acontecendo, ele não tomava partido nenhum. E o Senhor manda esse profeta então e fala que esse sacerdote, ele era da linhagem de Arão, mas Samuel não era. E para servir no templo, se você fosse levita, você serviria como ajudante. Mas para o sacerdócio, Deus tinha constituído da linhagem de Arão. E Deus fala para ele: olha, eu vou cortar a sua linhagem. Todo homem maduro, todo homem adulto vai ser cortado. E isso acontece. Os dois filhos dele, que eram esses corruptos e que não reverenciavam ao Senhor, eles saem numa batalha contra os filisteus, e a Bíblia fala então que eles já haviam sido derrotados numa batalha anterior e 4.000 homens morreram. E então agora eles vão para uma outra batalha, e eles acreditavam que a arca era a presença de Deus, mas eles acreditavam que a arca era como se fosse um amuleto de sorte. E se eles estivessem com a arca no arraial, a presença do Senhor se faria ali. Mas a presença do Senhor estava ali não por causa da arca, era porque o povo buscava a Deus. Só que aqui a Bíblia fala que eles não estavam buscando a Deus, tanto que a palavra de Deus fala que era rara. A manifestação de Deus nessa época era rara. Tássia, eu tô incomodada com essa luz aqui no meu olho. Que isso? A do seu celular. Se você puder virar para lá. Então a palavra do Senhor era rara nessa época. Então eles tinham esses amuletos, e eles pegaram a arca então e levam para essa batalha. E a Bíblia fala que foi uma mortandade, morreram 30.000 pessoas. 30.000 soldados morrem ali naquela batalha, inclusive os filhos de Eli. Mas a palavra fala que isso vinha do Senhor, que o Senhor já tinha decretado que ele ia matar os filhos dele. E vem então um homem da tribo de Benjamim, ele vem correndo, e a Bíblia fala que Eli já era velhinho. Ele tinha cerca de 98 anos, E a Bíblia fala que ele era muito pesado, ele era obeso. Então, além dele não cuidar da própria casa, ele era um glutão, né? Não refreava nem a própria boca. E ele se assusta, e a palavra fala que ele cai para trás, estava sentado, né? No começo do capítulo 1 fala que ele estava sentado, e aqui fala que ele estava sentado. Então parece que ele gostava de ficar sentado. Então ele cai para trás e quebra o pescoço na hora que ele sabe da notícia, né? Porque aí ele sente o peso dele ter permitido. Ele era o sacerdote, ele era a lei, ele permitiu que a arca fosse levada para a batalha. E agora eles perderam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o simbolismo, a simbologia da presença de Deus no tabernáculo, né?
quando a glória de Deus vinha sobre a tenda da congregação, era sobre a arca ali, que estava também as tábuas da lei e o cajado de Arão. Então os filisteus levam para a cidade deles, e ele, naquele susto, né, ele cai para trás e quebra o pescoço. E aí vem a notícia que os filhos morreram, e a nora de Eli estava grávida. E aí ela assustou muito, né? Aí naquele susto dela, ela deu à luz o neném. Mas Deus falou através do profeta que não mais usaria ninguém da descendência dele. Então, mesmo que tivesse um filho varão, Deus não usaria. A Bíblia fala até que eles poderiam mendigar na porta do templo, mas jamais oficiar no templo novamente. Então, Deus corta a descendência de Eli, porque ele não repreendeu os filhos e não se consertou diante do Senhor. Então, Deus chama Samuel, né? Levanta ele, e a Bíblia fala que até o povo mesmo viu que o Senhor era com ele, porque as palavras que Deus dava para ele se cumpriam, diferentemente de Eli, que foi sacerdote por 40 anos, que Deus praticamente não se manifestava mais, não falava mais. E agora tudo que Deus ia falando ali através da boca de Samuel foi se cumprindo, e o povo viu que Deus estava confirmando o ministério dele. E o ministério dele, além de profético e sacerdotal, ele também foi levantado como juiz e como militar. Porque lá na frente, quando a gente estuda sobre Saul, eu falei aqui sobre Saul, né? Que quando ele é repreendido por Samuel, porque ele não matou aquele rei, Samuel mata o rei. Então ele era também, além de ser sacerdote, ser profeta, ser juiz, ele ainda tinha um cargo militar, porque ele também ia para a guerra. Ele foi ali na batalha, e o que Saul não fez, ele fez. E ele foi o último juiz, e o povo, né, ali da terra, ele então, antes dele morrer, no finalzinho do seu ministério, ele constitui os 2 filhos dele como juízes. Não era comum que isso acontecesse, porque o juiz sempre era levantado por Deus, não era escolha humana. Mas a Bíblia fala que os 2 filhos dele eram corruptos. E engraçado, eu estava lendo essa parte, né, pensei, gente, Eli não era muito correto e tinha 2 filhos corruptos. E agora Samuel era completamente correto, um homem completamente devotado ao Senhor, completamente, não tem nada na Bíblia que o desabone, né? Um homem reto diante do Senhor. E agora os 2 filhos dele também, Deus desaprova. E aí o povo fala, olha, a gente quer um rei. E aí acaba então o período dos juízes e se inicia o período dos reis. E ele fala, olha, gente, porque naquela época era uma teocracia, né? A nação era dirigida por Deus. E ele fala, vocês sabem o peso disso? O peso que é ser dirigido por um homem? Ele vai tomar suas fazendas, ele vai tomar suas terras, vai tomar suas filhas para ser servas no palácio, vai tomar o melhor da sua colheita, as primícias, né? O que você colher primeiro, os primeiros grãos, as vinhas, as melhores uvas. Tudo que vocês tiverem vai ser do rei. O rei vai pôr imposto na terra, o povo não pagava imposto. O rei vai pegar seus cavalos, vai pegar seus servos para servir de servo para ele no palácio. Vocês vão empobrecer, tipo, não ia ser um bom negócio pro povo. O povo, não, a gente é o único povo na terra que não tem rei. Eles queriam copiar o povo no pior. Porque eles eram dirigidos pelo Senhor. O Senhor ia na batalha, né? Muitas vezes a palavra fala que o Senhor ia na frente, ou que o Senhor venceu aquela batalha, ou que o Senhor já destruiu o inimigo. Aí eles falam, não, nós queremos um rei para ir na batalha na nossa frente. Eles queriam um homem de carne e osso, um homem falível igual a eles mesmos. Trocaram Deus, a glória de Deus pela glória humana, né? Não, a gente não quer um Deus invisível. Mesmo que seja um Deus soberano e poderoso, a gente não quer. A gente quer um homem falível, igual a gente, um homem de carne e osso que a gente pode ver e falar, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus não, esse é o nosso rei, né? Sendo que Deus já era rei, Deus já cuidava deles como nação, né? E Samuel então ora ao Senhor e o Senhor fala, então tudo bem, se eles querem um rei eu vou dar. Você já explicou como é que vai ser, eles já estão sabendo. Eu acredito que naquela hora Deus ficou, eu não sei, mas eu acredito que Deus ficou triste.
E talvez até um pouco, não sei se Deus pode ter ficado surpreso, porque acho que nada surpreende a Deus, que Ele sabe de todas as coisas, né? Que Ele é onisciente. Mas assim, Deus deve ter ficado surpreso de pensar, esse povo quer me trocar, eu, um Deus todo poderoso e soberano, por alguém corruptível, por alguém falho, por alguém de carne que pode morrer. Tanto que Saul, na primeira teste, na primeira prova que Deus pôs ele já foi reprovado. Tanto que quando Samuel vai encontrá-lo, ele fala, ó, Deus já rasgou seu reino de você. Hoje Deus ia te confirmar, mas porque você desobedeceu ao Senhor, Ele vai cortar o reino. E aí Deus levanta Davi, e aí Davi também erra, e são consecutivos, erros consecutivos, né? Deus fala que nunca ia faltar ninguém da linhagem de Davi, e acaba que o reino é rasgado também, e Davi fica só com 2 tribos. Mas o que eu quero trazer para nós essa noite é o seguinte, muitas vezes Deus nos chama de forma que a gente não entende. A forma como Deus preparou Samuel, né? A forma como Deus se manifestou a ele, uma forma totalmente diferente, porque Deus mesmo havia falado que só poderia ser sacerdote quem fosse da tribo de Arão, e agora Deus chama Samuel, que era da tribo de Efraim. Então ele vem, serve ao Senhor, o Senhor o levanta como um juiz, um homem poderoso na terra, um homem muito honrado, né? Um profeta também. E Deus o levanta, ele ungiu 2 reis, Saul e Davi depois. Um homem totalmente quebrantado, mas que pela lei de Deus mesmo ele não poderia ser sacerdote, mas Deus mudou e o chamou. Então, trazendo para as nossas vidas, muitas vezes a gente não entende, né, as formas como Deus age na nossa vida. Muitas vezes a gente não se acha capaz ou capacitado para fazer algo que Deus nos chamou para fazer, mas Deus nos capacita. Ele é poderoso e Ele nos capacita para fazer a obra, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, que a gente possa saber ouvir a voz do Senhor, e assim como Samuel fez, né, ele deu ouvidos à voz do Senhor e se entregou àquele ministério, que a gente possa também dar ouvidos à voz do Senhor e responder de forma a agradá-lo, de forma a entregar a nossa vida como um sacrifício vivo também, né? Não foi escolha dele ser entregue ao templo para servir ao Senhor ali, foi uma escolha de sua mãe, mas muitas vezes também nós temos a escolha, né, de nos entregar como um sacrifício ao Senhor, um sacrifício vivo e agradável, e que nós possamos realmente, né, nos entregar ao Senhor, ser esse sacrifício vivo e agradável nas mãos do Senhor, e que a nossa vida seja realmente um instrumento para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos orar?